Olá, muito bom dia. Deus abençoe a todos nós em Cristo Jesus. Hoje, quarta-feira, 4 de março de 2026. Estamos aqui para a continuidade da meditação sobre o plano da salvação, como se deu início. Antes de tudo, vamos orar a Deus. Santo Deus e Pai, pela graça, misericórdia, por meio do Senhor Jesus, nos colocamos diante de Ti para ser instrumento, para falar do ensino da verdade da Tua palavra, para que muitos venham entender a Tua vontade para a salvação. Em nome de Jesus, amém. Tenha em mãos a Bíblia, a palavra de Deus, para juntos conosco meditar sobre este assunto de suma importância que por aí afora às vezes não é ensinado de uma forma coerente pelos ensinos de Deus. Porque há doutrina de homens e há doutrinas de Deus. De Deus é tudo aquilo que é guiado pelos pensamentos de Deus, pelo que está escrito na palavra dele. Então, hoje será a terceira parte dessa meditação, que tem como título Divisões e ramificações distorcidas de fé para a salvação. Repetindo mais uma vez, o título da meditação de hoje: Divisões e ramificações distorcidas de fé para a salvação. Então, como se entende isso? O que significa essa divisão, essa ramificação e de forma distorcida para o caminho da salvação? O que acontece é, desde o início que temos falado aqui na primeira meditação do querubim Lucifer. Ele foi quem deu origem à primeira divisão de fé e não quis se submeter a Deus. Então as divisões começam assim, pessoas começam a discordando, não quer se submeter às ordens doutrinárias, das regras de fé para se submeter a Deus. E aí querem fazer do seu próprio jeito e entra o orgulho, a soberba e começa a dividir. E aí cria ramificações, sai daquele caminho e começa a falar daquela salvação da fé, mas da sua própria maneira, e vão criando suas próprias doutrinas e seus nomes denominacionais para ali falar de Deus. E aí, como entender se ela é de Deus ou está sendo distorcida? Pelo ensino da Bíblia, pelo ensino da palavra que nós temos ensinado aqui, que uma vez uma pessoa fez uma pergunta para Jesus a respeito do caminho, e muitos nos fazem essa pergunta: e aí, irmão Severino, qual é o caminho? Aí eu falo assim, o caminho está aqui, no ensino genuíno de Deus da salvação. Temos falado aqui que um dos fundamentos do cristianismo, da salvação em Cristo, o Evangelho de Deus, se fundamenta em uns 6 fundamentos. Vamos citar aqui 2, 4: fé, arrependimento, justiça, santificação, imposição de mãos e ressurreição. Esses são os fundamentos da fé. Se são ensinados de forma coerente, como está escrito na Bíblia, então este é uma das pessoas que serve a Deus, que tem sua denominação levando à risca a submissão, a obediência às doutrinas de Deus. Vamos ler aqui como texto bíblico desta meditação, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João.
capítulo 10, do versículo 7 ao 9. Veja só o que diz, do 7 ao 9, capítulo 10. Pronto, estamos aqui já. Olha só, vamos ler bem rapidamente para ganhar tempo. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade, vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Então, quando alguém fala sobre a salvação e pregando o evangelho de Cristo, o evangelho da graça, então a gente, todos nós, achamos pastagem, porque estará ali sendo pregado Jesus como a porta e pregando os ensinos corretos da salvação. Aí sim, aí este é o caminho, como Isaías disse, este é o caminho, andai nele. E Deus chamou de início a muitos dos servos dele para pregar o evangelho de Deus. Chamou o povo judeu e muitos deles rejeitaram, mas outros serviram e aí foi difundido a salvação. E aí chegou o tempo da graça e Jesus veio ali, se fez carne, através do nascimento em uma virgem. E ali se cumpriu a profecia de Deus, que nasceria o Salvador para pregar o caminho da salvação, o reino de Deus, para levar para o reino dos céus. E nós vamos falar apenas de uma pontuação nesta meditação. Vamos falar sobre dois tipos de religiões, de pessoas que distorciam as verdades de Deus. E hoje não é diferente. Há muitos por aí afora pregando, falando de Deus, falando de salvação, falando de uns caminhos e de uma saída para melhorar a vida da pessoa e para a salvação. Há muitas, mas muitas mesmo, muitas religiões e muitos ensinando vários caminhos. E isso nós iremos falar na próxima meditação sobre o caminho certo, a verdade certa de Deus para a salvação. Hoje vamos nos ater apenas a essa pontuação, falando de 2 ou 3 religiões, de caminhos no tempo de Jesus, que já havia isso. Saduceus e fariseus, religiões, e também tinha os escribas, que escreviam as leis. Eles entendiam algo sobre as leis, porque eles ensinavam e escreviam, mas de forma distorcida do verdadeiro ensino de Deus para a salvação. Nós vamos ver isto aqui agora em Mateus, capítulo 2, versículo 29 e 30. Capítulo 22, versículo 29 e 30. Olha só o que diz. Respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos. Pronto. Jesus estava falando isso sobre o quê? Sobre a religião dos saduceus, que não cria em ressurreição, e fez essa indagação a Jesus. Quando morrer o marido daquela mulher, que depois se casou com outro homem, e assim com mais outro, vai ser esposa de quem? Se referindo a isso, que eles não criam na ressurreição. Mas Jesus disse, vocês erram porque não conhecem o poder de Deus nem as Escrituras. Lá no reino celestial do meu Pai, não se dão em casamento. Todos serão como anjos. Então, há religiões que
não entendem o poder de Deus nem as Escrituras e ensinam aquilo que eles creem. E aí muitos, por ingenuidade e não conhecer as Escrituras, creem da forma que aquelas religiões ensinam. E isso a gente dá um conselho aqui. Examine as Escrituras para não ir por qualquer ensino de qualquer religião. Há muitas pessoas, algumas religiões que não creem, algumas creem em encarnação, que a pessoa morreu, aí depois vai voltar, e depois vai falar com outro, depois na outra vida vai ser outra coisa. Totalmente fora dos escritos sagrados. Depois que se morre, está escrito, Hebreus 9, 20, 27, se não me falha a memória, depois da morte, ao homem está ordenado morrer uma só vez. Depois da morte, segue-se o juízo. É questão de examinar as Escrituras para não ser iludido ou enganado por ensinos errôneos. Agora vamos falar sobre fariseus. Fariseus, Mateus 22, versículo 36 e 39. Diz o seguinte, um dos fariseus falando para Jesus, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Só para pegar Jesus em contradição. Né? Eles fizeram essa pergunta. E Jesus disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, os fariseus, eles se guiavam muito por dogmas, por hábitos, costumes antigos da lei, coisas que nem mesmo eles praticavam a todos. Porque a palavra de Deus diz que, no livro de Gálatas, que se você se fazer transgressor de um só mandamento, você já se faz transgressor de todos. Então Jesus veio para cumprir toda a lei e foi o único que cumpriu a lei, para agora vivermos na graça de Deus. É outro assunto que nós temos colocado neste canal. Entenda bem isso. Então, fariseus era outro tipo de religião, seita, que ensinava coisas distorcidas e não cria na graça, nem no amor, no sacrifício que viria para o Salvador, para a humanidade. E agora nós vamos falar de escribas. Escribas, Mateus 23, versículo 13. Diz o seguinte, ai de vós escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. E aí, o que se fala disso? Há pessoas que conhecem o caminho, sabem as leis, como os escribas escreviam as leis, mas nem eles praticavam e fazia errar, fazia distorcer o caminho certo. Por quê? Por ganâncias, por interesses próprios, inventavam outros meios e não a verdade de Deus. Então eles não faziam o correto para entrar no reino dos céus e atrapalhava. Era como pedra de tropeço para fazer errar outras pessoas, ensinando da forma deles o caminho de Deus de forma errada. E há muitos por aí que assim o fazem. Por isso nós aqui o falamos com muito temor de Deus. João capítulo 5, versículo 39 diz, examinais as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. São elas que testificam da salvação. Então, não fique incomodado, não fique esperando por ninguém. Pegue uma Bíblia, o Novo Testamento, leia a palavra de Deus, o Evangelho de João, as epístolas de Paulo, Romanos, Gálatas e Efésios, que ensina claramente a salvação da forma de Deus, a salvação pela fé e pela graça. Vamos concluir então, para entendermos tudo quanto ouvimos falados, ensinos e religiões criadas por vontade de homens, suas ramificações. Nós vamos concluir dando outra referência bíblica em Efésios capítulo 4, versículo 14. Diz o seguinte, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por
todo vento de doutrina pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. E há muitos que assim o fazem, que o Senhor Jesus e o apóstolo Paulo diz que, se referindo sobre esses homens que criam seus próprios ensinos e ensinam de forma errada, está escrito, são os falsos profetas, pessoas que ensinam com desejo próprio, com interesse próprio, pessoas que são soberba e submissa, não aceita a maneira de Deus e pela ganância fazem e ensinam da sua própria maneira. Isso é um perigo. E tem muitas pessoas, até mesmo dentro de algumas denominações religiosas, que infelizmente a verdade que nós dizemos aqui de uma forma firme, segura, com o coração puro, com a consciência limpa diante de Deus. A verdade nua e crua. Muitos estão sendo enganados. Por favor, leiam a Bíblia, examine as Escrituras, invoque a Deus, peça ao Espírito Santo. Nós, desde os nossos 17 anos, que temos lido o Novo Testamento, a Bíblia, temos aprendido com Deus e com nossos professores de escola bíblica. Sempre nos ensinava assim, quando for ler a Bíblia, ora a Deus, peça ao Espírito Santo para Ele dar o entendimento, o discernimento espiritual, para você entender o sentido de Deus. E nós temos feito assim, e assim também nós ensinamos a todos vocês. Quando for ler a Bíblia, leia com temor, com coração puro, peça perdão a Deus de alguma coisa e diga, Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Espírito Santo venha agora abrir a minha mente, abrir os meus sentidos e me dar um discernimento para que eu entenda o sentido do Espírito dos teus pensamentos que está contido na tua palavra e me dê caráter e coragem, temor para o executar, o praticar. É assim que Deus quer. Vamos falar com Deus. Santo Deus e eterno Pai, no nome bendito do teu Filho, o Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor derrame sobre cada um o teu temor, a luz, e que o teu Espírito, o Espírito Santo, venha fazer, discernir, abrir o entendimento para que todos venham compreender tua palavra, ter sede de beber da tua palavra, examinando e procurando de forma particular, ter o particular deles com o Senhor, na oração e examinando as Escrituras. É o que te pedimos, Senhor, e de forma bem simples e humilde. Eu já te agradeço porque nós temos a certeza que o Senhor atende a nós para a glória do teu nome e para abençoar muitas das pessoas que vão examinar, que vão ouvir e assistir a tua meditação, que a voz é minha, mas a palavra e o Espírito é teu. Aleluias. Te louvo em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Ótima quarta-feira. Deus abençoe a sua família, o seu lar e o seu trabalho. Até a próxima.